Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal, cara. É muito bom fazer estes vídeos aqui da imprensa elogiando, exaltando o Mengão. E o Vasco, hein? É muito freguês, perdeu mais uma para o Mengão. Um golaço de Bruno Henrique. Galera, faz o seguinte, eu vou soltar aqui dois cortes para vocês. Um do canal Esporte na Band e o outro da CNN Esportes, tá bom? Então, ó, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, falou? Vou deixar na descrição os links como créditos. Vamos lá pro vídeo, Simara. Campeonato Carioca, Elia, presta atenção nesses números aqui, ó. Nos últimos 31 jogos contra o Vasco, o Flamengo perdeu apenas 2 vezes. Ontem, o rubro-negro ganhou mais uma e ficou pertinho da decisão do Campeonato Carioca. O clima quente de antes da bola rolar pareceu ter contagiado os jogadores diante de apenas 11 mil torcedores no estádio Newton Santos. Logo no primeiro minuto, confusão depois de Lucas Piton fazer falta em Wesley. 2 minutos depois, foi a vez de Pulgar pegar Felipe Coutinho e mais empurra. O primeiro tempo foi muito mais brigado do que jogado. A prova disso foi o número de cartões amarelos, 4 para o Vasco e 2 para o Flamengo. Nessa entrada de Wesley em Verratti, os vascaínos pediram a expulsão do lateral. Pulgar de falta e Léo Ortiz de cabeça tiraram o U da torcida rubro-negra. Do outro lado, Jair e depois Ryan também levaram perigo de fora da área. Mas a melhor chance da etapa inicial foi aparecer já aos 42 minutos. Coutinho serviu Ryan, que invadiu a área e finalizou para a defesa de Rossi. No rebote, Léo Ortiz tirou em cima da linha. O Fla voltou melhor no segundo tempo. Léo Jardim evitou o que seria um gol olímpico de Arrascaeta. Plata ganhou de João Vitor e rolou para Luiz Araújo, que isolou. Na tentativa seguinte, Luiz Araújo acertou a trave, até que aos 21 minutos, Bruno Henrique tirou da marcação e arriscou de canhota para fazer esse golaço. Muito feliz, olhei o Jardim adiantado, não tinha nenhum marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol. Bruno Henrique decidiu mais uma vez. Foi o 10º gol dele em 15 confrontos contra o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Foram 2 lances que marcaram a partida. A expulsão do Wesley, que não aconteceu, e o gol do Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Valeu! O Vasco teve a chance de empatar no último lance do jogo. Paier cruzou e João Vitor cabeceou para a defesa de Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo. 1-0 Flamengo. E agora pode perder por até um gol de diferença no próximo sábado no Maracanã para avançar a final. Nenhuma vantagem. Sempre preparo uma semana pensando em ganhar do adversário que vem pro final de semana. Nunca vou falar para os jogadores, nós estamos com uma vantagem, não vamos atacar ou vamos mudar a nossa forma de jogar. Ao contrário, começo a semana como sempre, corrigindo e trabalhando em cima do nosso modelo. E mais perto do jogo começamos a trabalhar o plano de jogo em cima do que vai fazer o adversário. Então, não muda, para mim, não muda absolutamente nada. E também meu objetivo é fazer na cabeça dos jogadores que também não muda. Elia, uma vitória garantida com um golaço do Bruno Henrique. A gente falava aqui nos bastidores o quanto ele é impressionante. Já são 21 gols em clássicos pelo Flamengo. Ele se tornou o maior artilheiro do século XXI. Passou o Gabigol. Realmente, ele é diferente. Mas por quê? Porque é muito talento, né? O Bruno Henrique é um cara que, primeiro, ele é muito rápido. Segundo, ele é alto. Então, o Bruno Henrique, como é que você faz tantos gols? Você faz muitos gols se você tem todos os fundamentos aplicados. Como é que você
tem a garantia que você tem bons fundamentos. Quando você é bom cabeceador, quando você é bom passador e fundamentalmente pro artilheiro, quando você é bom chutador. E quando você é bom chutador com as duas pernas. Então, olha só quantas virtudes esse cara que está aqui tem, né? Ele tem a possibilidade de chutar bem, ele tem a possibilidade de ser muito rápido. Como ele é alto, ele cabeceia muito bem. Então, todas essas virtudes transformam o Bruno Henrique nesse grande goleador, que é o maior goleador do Flamengo em clássicos, passando inclusive o Gabigol. Não tem os números aí, mas acho que ele fez 21 gols. 21 gols. Por isso se tornou o maior artilheiro. E a maior vítima é justamente o Vasco. 10 gols contra o Vasco. Ele arrebenta com o Vasco. E aí é o seguinte, você tem que respeitar um cara desse tamanho. E o Carille respeita, tanto respeita, que o tempo inteiro, o Bruno Henrique teve marcação e sobra, marcação e sobra, marcação e sobra. Ele sabia que o Bruno Henrique era o cara que poderia fazer a diferença. Outra coisa é um Bruno Henrique jogando por dentro. Eu sempre achei que o Bruno Henrique tinha que jogar só por fora, como aberto pela esquerda, como ponta, mas atacante, podendo até cortar para dentro, mas ficando mais preso lá na ala esquerda do ataque do Flamengo. E ele está fazendo muito sucesso jogando por dentro, numa vaga que foi deixada pelo Gabigol, numa vaga que foi deixada pelo Pedro, que está lesionado, numa vaga que foi conquistada pelo Plata, mas é interessante, o Plata hoje está jogando por dentro, mas um pouco mais recuado, exatamente para o Bruno Henrique poder fazer mais essa função de primeiro atacante do time do Flamengo. Isso é um mérito do Plata, é um mérito do Felipe Luiz, mas acima de tudo é um mérito do melhor elenco sul-americano, que é o elenco do Flamengo. Então, acho muito interessante que a gente valorize esse Flamengo, que a gente saiba como valorizar o Felipe, que a gente possa destacar a qualidade do Bruno Henrique, mas é fato, é um time que você faz 5 substituições e ele não cai de nível. Então, eu fico com pena do Carille, porque aí ele olha para o lado e vê uma opção que é o Payet. Com todo respeito, um Payet fora de forma não pode engraxar o sapato do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, do Arrascaeta. Então, ele em forma já não tem a qualidade desses 3 que eu citei. Imagine não estando no ápice da sua forma. E aí a gente tem a garantia de que Payet e Felipe Coutinho não podem jogar juntos. Tanto é verdade que o Payet muito brevemente vai estar fora do time do Vasco, vai ser negociado. Outra coisa que eu acho interessante é entender que você tem que saber o seu tamanho, né, Gabi? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar muito mais sobre esse jogo, sobre as outras disputas ainda acontecendo no Campeonato Carioca. Nação, agora temos aqui um corte do programa Domingol com Benja, na CNN Esportes, link na descrição como créditos. Vamos ver aí, galera, o que eles falaram do Mengão. Simbora. No Domingol com Benja, esse Michel Bastos é muito louco. Ó, mano, Michel. Diga. Deu Flamengo de novo, vocês viram a pintura de gol do Bruno Henrique? Pra variar, mais um. Te surpreendeu a vitória do Flamengo? Olha, pra falar a verdade não, porque o Flamengo tem ganhado bastante do Vasco, Benja. Mas eu vou te falar, cara, o primeiro tempo do Vasco não foi ruim. O Vasco ele não conseguiu manter no segundo tempo a intensidade que ele teve no primeiro. Inclusive no primeiro tempo aí o Flamengo, apesar de ter mais volume de jogo, mas o Vasco até criou boas chances. Inclusive poderia ter aberto o placar no lance que o Léo Pereira tirou em cima da linha, que foi praticamente um gol do Flamengo naquele lance. Foi o... Não é Rian, é a outra pronúncia. O Rian é do Corinthians, mas é Ryan, né, que chama o garoto do Vasco. Ele finalizou 2 vezes ali, o Rossi pegou a primeira, na segunda aí o Léo acabou tirando em cima da linha. Mas no segundo tempo o Flamengo aí, pela qualidade técnica que tem, né, mano? O Bruno Henrique é um monstro, a Arrascaeta joga demais. Enfim, o Flamengo acabou vitorioso no primeiro confronto aí também, jogo no Engenhão, né? O primeiro mando era do Vasco, agora na volta é no Maracanã no sábado que vem, possivelmente o Flamengo vai encaminhar aí da final. Eu vou te falar outra coisa. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Também é, como era o Gabigol. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Com certeza. Não? Não. Em termos de números, Como não, cara? Não, em termos de tudo. Não, aí tem... Eu não falei... Como não, cara? Que mundo você vive, cara? Como não? Lógico que é. Falei que é o maior. Falei que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Aqui a gente tá falando de Flamengo. Passou muita gente do... Ele não tá falando que é o maior, tá falando um dos maiores.
Sim, mas o que o Bruno Henrique fez e faz no Flamengo é... Cara, eu vou te falar. E outra, se você vê o histórico até um pouco do que o Bruno Henrique já passou no Flamengo com lesão e tudo mais, que né? Assim, ele sempre volta e volta bem, regular, é um jogador que é essencial pro Flamengo, mas, cara, é forte, viu? Você tá falando aí, é forte. Vai se lançar aí, porque é o seguinte, forte. Às vezes, acima da linha. Às vezes a gente tem a gente acha que dá muito valor, às vezes, às coisas do passado que às coisas do presente, tá? E eu concordo que no futebol passado tinha, assim, jogadores geniais. Mas tem o que pra valorizar no presente? Me fala. Por exemplo, o Bruno Henrique é um baita de um jogador. Não, e a gente pode Tem valorizar coisas ele. no presente que são... O Neymar é o presente, Sim, o Neymar é um craque. Não, peraí, Benja, aí também, que nem você falou antes, não dá nem pra comparar um Não, mas estou falando do presente, eu estou falando o seguinte, eu não falei que o Bruno Henrique é o maior jogador da história do Flamengo. O maior jogador da história do Flamengo chama-se Arthur Antunes Coimbra Zico. Exato. O que eu estou falando para você é... Bruno Henrique entra na lista dos maiores jogadores da história do Flamengo. Peraí. Será que ele vai entender agora? Ô, Michel, vai entender agora? Vamos ver. Entra assim como o Gabigol entrou. Não, mas o Gabigol... Aí o Bruno Henrique é o quê? Mas praticamente ganharam a mesma coisa. Gabigol e Bruno Mas Henrique. o Gabigol foi muito mais protagonista do que o Bruno Henrique em todas essas vitórias que o Flamengo teve nos últimos anos. Isso não sei nem se discute. Assim, eu acho que o Bruno Henrique fez história, tá fazendo história no Flamengo? Está fazendo história no Flamengo. Agora, é forte. Eu acho algo o Bruno Henrique fazer parte de um dos maiores jogadores da história. Cara, é difícil, né? Perguntar isso para um cara que não torce para o Flamengo, né? Tem que perguntar para quem torce. Então eu vou falar. Cara, o Bruno Henrique é sim um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Junto com Gabigol, Arrascaeta, Gerson, todos eles, cara. Pronto. História do Flamengo hoje, eu acho que não. É minha opinião. Eu acho. Pelo que conquistou, pelo que jogou, pelo que joga, pela relevância. É grande. O que ele fez pelo Flamengo é gigantesco. Mas... Não, isso aí foi um golaço, né? Ele já domina... É sério. Porque daí é que não tem como, quando a gente fala isso, você não voltar no passado e não... Não, mas eu tô aqui fazendo um exercício. Meu Deus, e eu continuo falando pra você. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Eu respeito a sua... Respeito. Se fosse... Eu vou ser bem sério, se fosse qualquer um outro, nós ia ficar aqui a tarde toda discutindo. Olha aqui, eu entendo e respeito a sua opinião. Eu vi... Só não concordo com ela. Eu vi o Zico. O Zico é absurdo, não tem? O Zico é de outro universo. O Leandro é o maior lateral direito que eu vi jogar na vida. O Júnior, capacete, era um monstro de lateral esquerdo. Adílio, jogou o quê? Pouco. Adílio jogou muito, mas o Gerson... Você vai passar o dia aqui. Não, mas eu sei, óbvio, não tô falando que o Adílio não jogou, o Andrade não jogou. O Flamengo teve o Nunes também que jogou muito. O Flamengo teve Adriano, teve Bebeto, teve uma série de jogadores incríveis. Romário. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você, cara. O Gerson jogaria naquele time do Flamengo de 81, cara. Que é o maior time que pra mim é o maior time da história do Flamengo, mas jogava. Titular? O Bruno Henrique... Titular? Olha, o time era Raul, Leandro, Marinho, Moser, que era um monstro, e Júnior. Ponto, olha essa defesa do Flamengo. O meio-campo era Andrade, Adílio e Zico. Tá, aonde o que... ataque... Não, peraí. Cara, o Gerson entra onde aí agora? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não. O Adílio jogou muito. O Gerson é do mesmo patamar do Adílio, gente. Eu não vi o Adílio. O Adílio jogou muito. Eu vi muita coisa do Adílio. Muito. O Andrade foi um baita volante. O Gerson não perde pra nenhum dos dois, não, cara. O ataque era Tita, Nunes e Lico. Flamengo campeão mundial de 81. Olha, com todo o respeito, mas, por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique mais jogador que o Lico.
Então, se você for fazer, gente, o que o Bruno Henrique jogou, o que o Bruno Henrique joga, o que o Bruno Henrique ganhou, comum eu também coloco. O meu centroavante do Flamengo de todos os tempos, pra mim seria o Gabigol. Ah, o Nunes fez gol em Mundial, fez. Mas os números do Gabigol são impressionantes. Inclusive, em clássicos, o Bruno Henrique ele passou o Gabigol. Ele passou o Gabigol em número de gols marcados aí contra os rivais aí. Então, ainda tem isso, bem lembrado. Jogo decisivo, ele aparece sempre, cara. Não, o Vasco é a principal Vasco vítima. é a vítima. É a principal vítima. Depois vai o Botafogo, depois a Fluminense. Você acha que eu tô tão louco de falar que o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores Não, não tô falando, não, não tô, não. Em termos de números, não. Não, eu Aí, não quando a gente tá falei falando de isso. parâmetro, Eu não falei isso. de parâmetro, a gente fala do peraí, Flamengo eu de não 81, falei isso. nasceu em 82. Tanto então que eu falei, se fosse talvez um outro jogador, talvez me espantaria mais. O Bruno Henrique não me espanta tanto a tua... Você acha que o Bruno Henrique jogou mais que o Sávio? O Sávio, ele viveu de lesões também. Ele teve um período de lesões aí, mas a torcida do Flamengo... eu já acho que jogou mais que o Sávio. O Bruno Henrique. Já acho que jogou. Não me surpreende, Benja. Eu só não concordo. Mas, assim, não é algo que me espanta você falar isso. Não me espanta. Não, de verdade. Mas eu não concordo. Eu acho que. Por exemplo, eu não acho que vai aparecer na história do Flamengo um meia maior que o Zico. Não vai. Como nunca vai aparecer um meia maior que o Pelé no Santos. Como nunca mais vai aparecer um goleiro melhor que o Rogério Ceni no São Paulo. Tá aí, nação, mais um corte da imprensa falando dele, do malvadão, do nosso Mengão. Pra você, cara, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, eles estão entre os maiores ídolos da história? Os maiores jogadores da história do Flamengo, sim ou não? Pra você, rubro-negro, quero perguntar pra você diretamente. Comente aqui, quero saber. Cara, pra mim, sim. Quando você fala entre os maiores... São vários, do passado e do presente, né? Você não está falando que eles são melhores do que os do passado. Só estamos falando que eles são bons, são ídolos iguais aos do passado, né? Então, assim, cara, esse negócio de comparar Gerson é melhor que Adílio, Gerson é melhor que Andrade, é muito difícil comparar, né, cara? São épocas diferentes, né? Será que o Gerson jogaria naquela época? Será que eles jogariam nesta época? É difícil comparar. Eu acho que sim. Eu acho que jogaria pelo potencial que eles têm, todos eles, cara. Porém, eu vejo uma tempestade em copo d'água em uma coisa tão simples. O Bruno Henrique é muito ídolo e está marcado na história do Mengão. É um dos maiores ídolos da história. Tenho que dizer, cara. Olha quantos títulos ele já conquistou pelo Flamengo. Já ultrapassou o Gabigol. O Arrascaeta também, a mesma coisa. Então, cara, deixa que eu respondo, né? É ídolo. Pronto, falei. Valeu, galera. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui, inscreva-se. Você está no nosso canal 2. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.